Gravando, vamos lá. Mentoria de volta ao jogo. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui da primeira aula, o sistema. Você precisa entender, se você quer sair das dívidas, como funciona o sistema. E esse sistema, ele te monitora, ele te acompanha. Ou seja, você está sendo filmado. Mais do que isso, seus dados estão sendo acompanhados constantemente. Todos os seus PIX, todas as suas transações financeiras, todos os seus bens, você está sendo monitorado completamente. Por quê? Porque o governo quer receber os seus impostos e as empresas querem ter garantia que vão receber os dinheiro do investimento, o crédito que eles forneceram para vocês. Então entenda, o sistema ele tem uma formação básica. O sistema ele é formado de quê? Ele é formado de pessoas, de empresas e de governo. Acompanhe aí no mapa. Pessoas, empresas e governo. Eu vou explicar sobre cada um delas aqui. Vamos lá. Pessoas são quem? São os devedores e os credores. Os credores é quem possui o capital, quem controla, quem tem a grana. Eles investem para que nós, eu também já fui devedor, se você ver meu book, você vai saber, para que nós possamos ter dinheiro. Para quê? Quem precisa do dinheiro? Para poder consumir, para poder comprar coisas ou investir, fazer a economia girar. E uma informação muito importante aqui, ó, 40% dos brasileiros estão devendo. 40% dos brasileiros estão no cadastro de inadimplentes. E para nós podermos pegar dinheiro, para a gente poder ter acesso ao crédito, a gente paga juros. E esses juros é que banca tudo. Esses juros é que banca o sistema. Os investidores eles estão atrás de lucro, através do lucro dos juros. Então, esses juros vai pagar tanto as perdas como os ganhos. Então, entendemos agora o que é pessoas. Quem são as empresas desse sistema? Presta atenção. As empresas privadas são os bancos, são os sistemas de créditos, os birôs de créditos e o comércio e a indústria. Cada um aqui tem uma formação que eu vou mostrar para vocês. O sistema bancário é ele que define quem tem crédito. Ele que é o gestor, ele que intermedia quem vai pagar e quem possivelmente não vai dar conta de pagar. Ele que intermedia entre o investidor e o devedor, e o tomador de crédito. Para isso, o que ele faz? Ele tem uma série de ferramentas para controlar, para ter o cuidado de que aquela pessoa que está tomando o crédito vai ter acesso ao crédito. Uma das ferramentas que ele tem é o score, é a pontuação. Se você já percebeu, quando você consulta seu nome, aparece lá um score. Normalmente vai de 0 a 1000. Quanto maior seu score, mais a chance tem de você ser um bom pagador. Quanto menor seu score, mais a chance tem de você não pagar a dívida. E os bancos controlam isso. Também, os bancos também têm um cadastro de cheques. Você sabia? Quando você emite um cheque, parece lá CCF. Dentro dos bancos tem esse cadastro. Esses bancos têm acesso a todos os nossos dados, como eu falei ali em cima, que a gente está sendo monitorado. Vários lugares aqui que eu vou explicar, eu vou mostrando para você onde o sistema monitora a gente. Essa aula é sobre esse sistema. Então, em verdade, não existe privacidade. A gente pensa que nossos dados estão guardados. Tem a tal de LGPD aí, o Código do Consumidor, que a gente tem até uma sacada aí. Se você ficar até o final, eu vou dar essa sacada de como limpar o nome antes mesmo de pagar a dívida. Mas você tem que entender esse sistema para poder passar isso para você, tá bom? Então, ó, o sistema tem acesso a todos os nossos dados. Ele intermedia as operações entre o investidor e o credor. Para que ele intermedia? Porque também cobra as taxas. E os bancos querem ganhar taxas. E ele providencia tudo. O que ele providencia? Ele vai fazer a cobrança. E de que maneira? Você já recebeu aquelas ligações do banco ficar insistindo, tentando receber de você? É a primeira tentativa que o banco faz. Como o banco ele assume o risco de emprestar dinheiro, mesmo você não tendo bens, você pode ver, você conseguiu cartão de crédito, você conseguiu aí crédito, mesmo às vezes conseguiu comprar um carro, sem ter que apresentar uma escritura, sem ter que apresentar um bem. De jeito, o banco fez uma avaliação do seu perfil financeiro e te liberou dinheiro. Depois que você não consegue pagar, ele começa a startar as ferramentas. A primeira ferramenta, como eu falei, é as ligações. A segunda ferramenta é as notificações. Ele vai te notificar via e-mail e vai te notificar também judicial. Mas o normal, primeiro é e-mail. Depois vai ter a notificação de cartório. E próximo passo, depois do cartório, qual vai ser?
ele vai te protestar. Primeiro ele só ameaça. Depois ele realmente cumpre algo, que é ir no cartório e fazer o protesto. Já deve ter falado, meu nome foi protestado. Esse protesto é feito lá no cartório. E esse protesto também gera notificação. Depois disso, é que o banco vai realmente fazer a ação judicial. E olha, aqui tem uma parte importante aqui, ó. Até que eu pedi para falar para você. Poucas ações, poucas dívidas são transformadas em processo. Mas o sistema não fala isso. Ele quer que você acredita que todas as ações, todas as dívidas vão virar ação. Ele fica te ameaçando, vai mandar para o jurídico, já viu aquela historinha? Vai mandar para o setor, para os advogados, para eles fazerem um processo judicial contra você. Mas, em verdade, os bancos só entram para o processo judicial quando vê que é viável. Por quê? Processo judicial, ele gasta com advogado, ele gasta muito com custos judiciais. Então, não é viável para o banco ficar manejando o processo judicial. Então, essa é uma parte importante de você entender o sistema. Se você entender o sistema e não teve um processo judicial, você já sabe, hein, que o banco quer negociar com você. Pegou essa? Se não teve um processo judicial, é porque o banco quer negociar com você. Então, quem são as empresas que os bancos criaram para poder dar essa pontuação, para poder criar esse score? Essas empresas são os birôs de crédito. Serasa, SPC, Boa Vista, SCPC, que é uma empresa paulista. Todas essas empresas estão te monitorando, está vendo os pagamentos dos seus boletos, está vendo os pagamentos do seu cartão de crédito, está vendo toda a sua movimentação financeira para te liberar mais crédito ou não liberar crédito para você. Mas o detalhe que ninguém te fala, essas empresas são privadas. Elas não são nem bancos públicos, não é nem o governo. De alguma forma, elas se investiram de uma autorização que você não deu. Mais para frente vai fazer total sentido isso. Ou você já deu alguma autorização para o Serasa mexer com seus dados. Fique atento. Esse sistema compõe também do comércio e indústria. O comércio e indústria que movimenta todo. Entendeu? Você vai perceber que governos mais populistas investem muito em consumismo. Governos menos populistas investem muito no comércio e na indústria, porque eles produzem bens e serviços. O próprio governo é a terceira parte do sistema. Acompanha aqui, eu vou fechar o planner aqui para não ficar muito aberto. Até para não ficar muita coisa aqui. Vou fechar aqui pessoas e fechar aqui que você está sendo monitorado. Agora, presta atenção no governo. O governo é composto por 3 poderes. Essa é uma parte aqui importantíssima. O governo é composto pelo judiciário, pelo legislativo e pelo executivo. O judiciário é ele que julga os processos. A gente já sabe isso, não estou falando nenhuma novidade. Ele também que executa. Mas o que você não sabe, que depois que alguém ganha um processo, quando realmente vira um processo, ele também tem um sistema de monitoramento. O judiciário faz de tudo para você também não ficar oferecendo perigo para o sistema. Por isso que o judiciário tem aquelas certidões civil, certidões do TRT, certidão da Justiça Federal, certidão penal, tudo, todas as instâncias do judiciário geram uma CND. Essa CND vai te atestar como bom ou como ruim, basicamente isso, dentro daquela seara do judiciário. Quando a dívida é transformada em processo, também pode o bem ser levado a leilão e também pode haver uma busca e apreensão, aquilo que eu estava falando mais atrás. Em raros os casos, quando você deu bem em garantia, quando o banco achou bem patrimônio em seu nome e valeu a pena para isso, ele transforma em processo dele e vai tentar levar isso ao leilão. Mas não é sempre, fique bem ligado. Agora, uma parte importante é o legislativo. Aqui já começa a manipulação do sistema bem interessante. No judiciário também tem manipulação, tá? Mas no legislativo a manipulação é maior, porque no legislativo o poder, o capital que coloca esse pessoal lá dentro. Você acha como que os deputados ganham? Quem que patrocina essa turma toda? É o capital. São os investidores de alguma forma, as grandes empresas. E para quê? Para que eles criam, para criarem regras para proteger esse sistema. E essas regras vão gerar toda uma narrativa para o sistema colocar você como vítima, para você se sentir mal, para você ficar assim, sentindo que você não é uma pessoa digna porque você não deu conta de pagar. Entender que isso não tem nada a ver, que o sistema prevê que você pode acontecer um revés e alguma coisa que você não deu conta de pagar, isso é normal. E o sistema sabe que você tem esse ciclo de conseguir pagar ou não pagar. Então, aí entra a parte mais importante. Entendeu essas 3 pessoas do sistema? Entendeu essas 3 nuances? Você tem que entender a parte mais importante. Qual que é a parte do crédito?
Que é o que nós estamos falando aqui. Se você entrou em dificuldade financeira, porque possivelmente, se o seu nome está sujo, se você está devendo, você tomou crédito de alguma forma. Porque você tinha uma pontuação, o sistema te pontuou bem e liberou crédito para você. Então, essa é a parte mais importante. Por quê? Por que é a parte importante? Porque o crédito faz a economia girar, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem produzir bens e serviços. O governo investe nos bancos, libera dinheiro, investe cada vez mais, imprime dinheiro, e esse dinheiro chega às nossas mãos através de crédito, girando a economia. Olha para você ver. Isso vai gerar até inflação, mas o papo é sobre isso, é para você entender como o sistema funciona. E depois que o banco, os investidores, liberou dinheiro nos tomadores de crédito, se acontecer de alguém ficar devedor, o banco começa a startar, como eu falei, startar a recuperação de crédito, porque o banco é o gestor, ele é o responsável, ele também assume o prejuízo junto com o investidor. Se não pagou, primeira coisa que o banco faz quando você não paga, ele vai lá e corta seu crédito. Ele vai lá e interrompe para você não pegar mais crédito. É a primeira, ele fecha a comporta. Depois ele vai tentar te cobrar, como eu coloquei, ele vai tentar as renegociações. Aqui está o pulo do gato. Se você tentar renegociar antes da hora, você vai pagar juros sobre juros o tempo todo. Aquelas propostas que o banco faz para você, que empresas fazem para você pagar ali a parcela, pagar o mínimo do cartão de crédito, aquilo é terrível. Não faça isso. É melhor que você não pague a fatura do cartão do que pagar o mínimo. Porque você não pagando a fatura do cartão, logo vai vir, você vai ter negativado, vai cortar seu crédito, mas logo vai vir uma renegociação. E esse é o pulo do gato, aprender a renegociar. E uma parte interessante também, que o sistema sabe que rompido o ciclo, mais cedo ou mais tarde você vai voltar para esse sistema. Você não pode ficar eternamente devedor. Isso não gera segurança jurídica. Você mais cedo ou mais tarde tem que voltar para o sistema. E qual que é esse prazo? O prazo é 5 anos. Em 5 anos você está de volta no sistema. Ou seja, há a prescrição. Olha no nosso plano aí, você vai ver que tem a prescrição. A prescrição sem tornar um processo, ela acontece com 5 anos. Você não mais está devendo nada. Só que você já percebeu que os bancos, que o sistema coloca de uma forma que passou os 5 anos, você ainda deve. Eles querem de toda maneira receber de você, mesmo tendo uma faculdade, tendo um direito de prescrever as dívidas. Ele quer provar para você que você é a vítima, que você é uma pessoa má, que você tem que pagar. Não é isso. Na verdade, ele sabe que você não vai ter condição de pagar e que aquela dívida não existe mais. E agora você vai voltar para esse sistema. Só que se você não tiver cuidado, você vai voltar e vai ter um ciclo novamente de dívida, vai ter um ciclo novamente de gasto. Por isso que eu quero pôr você acima desse sistema. Por isso você precisa entender esse sistema todo, como funciona. Então vamos lá. Houve a prescrição, em 5 anos, acabou a dívida. Se houver processo judicial, como eu falei, em raros casos, esse processo interrompe a prescrição. Mas ainda assim tem jeito, mas esse é um papo para outro momento. Beleza, pagou. Você tomou o crédito, pagou. O que o banco faz? Te libera mais crédito, coloca você como um bom pagador. Aí que seu score vai subindo cada vez mais. Tem outras ferramentas também que sobem o score, mas naturalmente é assim que funciona. Quanto mais você paga em dia, mais crédito é liberado para você. Então, eu quero que você entenda como funciona todo esse sistema. Esse sistema, ele faz de tal forma, ele te controla de tal forma, que ele tem um monte de ferramentas para te vigiar, para te controlar. Essa é a ideia. Você entendendo que está sendo controlado pelo sistema, entendendo como ele funciona, entendendo que esse sistema quer você de volta. Imagina, chegar um momento, se 40% dos brasileiros atingir 50%, atingir a economia para. Então o governo quer isso. Ele quer que esses brasileiros venham sendo resgatados, que eles voltem para o sistema e voltando para o sistema ele começa a tomar crédito de novo e começa a pagar juros de novo. Existe uma espécie de uma pirâmide, onde na ponta da pirâmide está os investidores e na base da pirâmide está os pagadores de juros. E se você está pagando juros, você está sustentando todo esse sistema. Esta é o básico do sistema financeiro. Quem paga juros sustenta. Se você não tomar cuidado, você vai pagar juros sobre juros cada vez que você negocia, cada vez que você tem aquelas parcelas infindáveis. Então tome muito cuidado com isso. Lembra que eu falei que ia ter um bônus especial para quem ficasse até aqui? Então, o bônus especial está chegando, presta atenção. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre quem está dando bem no sistema e quem está se dando mal no sistema? É a diferença entre ativos e passivos.
parece que não tem nenhuma conexão esse assunto. Mas se você entender, os investidores nada mais estão fazendo do que eles estão criando ativos. O que é ativos? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Tudo aquilo que te paga rendimento. Se você tem um imóvel alugado, por exemplo, ele é um ativo. Se você tem ações, ele é ativo. Porque as ações rendem dividendos. Elas têm também a sua valorização. Se você tem fundos imobiliários, eles também te pagam dividendos. Então, o tesouro te paga juros se você investe no tesouro direto. Então, tem vários tipos de ativos. Um celular, nós estamos usando aqui para fazer o nosso marketing digital. O celular meu aqui, ele se tornou um ativo. Quando eu comprei ele, não usava ele para nada, só para ficar usando nas redes sociais, ele era o passivo. Aquele carro que você usa, que ele só gasta, que só dá manutenção, ele é o quê? Ele é um passivo. Um carro, depende de como você usa o bem, ele pode ser um passivo ou um ativo. Uma casa que você usa para morar, se você for ver no termo contábil, você fala, não, mas é uma casa que eu uso para morar. É um ativo, eu estou morando nela. Não. Em termos, para você entender o sistema, entender a economia, uma casa, ela gera gastos. Tem gasto com manutenção, você tem gasto com limpeza, você tem um monte de gasto para manter uma casa. Isso é, então, um passivo. Agora, se você tiver um imóvel e esse imóvel está sendo alugado, ele é o quê? Ele é um ativo. Então, os passivos normalmente são artigos de luxo, são bens de consumo. Qual que é a diferença, então, dentro do sistema das pessoas que eu falei, que são compostas por pessoas? Quem está comprando ativo, quem está fazendo ativo, ou quem está comprando passivo? Ou as pessoas com a mentalidade que estão sobre o sistema, com a mentalidade correta, eles investem primeiro em ativo e eles compram passivo depois. Essa foi uma lição que eu aprendi no livro do Robert Kiyosaki, eu aconselho muito. Aprenda a fazer ativos e corte passivos. Quando você tiver com dificuldade financeira, dentro da nossa mentoria, a gente ensina isso. A primeira coisa que você corta quando você entra em dificuldade são os passivos. Tem que eliminar esses passivos. Está entendido como funciona esse sistema? O sistema está para te oprimir, o sistema está para te cercar, para proteger os investidores e proteger o governo te controlar e receber impostos. Essa é a grande sacada. Se você entender o sistema, você vai entender que ele quer te resgatar, mas com os devidos prazos, com os devidos cuidados. E tem as artimanhas que a gente usa dentro da lei. Para quê? Para que a gente possa renegociar uma dívida de maneira justa. Se você esperar o tempo necessário, você vai pagar a dívida de forma justa. Já teve casos de mentorados nossos aí que deviam muito, a gente pagou a dívida por 10, 20% do valor principal. Presta atenção, aconteceu comigo isso. Eu devia quase R$500 mil. Eu não paguei 200 mil. Porque eu fui um mal pagador? Não, porque eu renegociei minha dívida. Não foi só com o banco, eu renegociei também com fornecedores. Quando você aprende que o tempo está a nosso favor, e se você tiver calma, tiver uma mentalidade correta, não sair desesperado, vendendo tudo para pagar suas dívidas, você vai conseguir renegociar e vai sair da dívida muito rápido. E lembra do bônus? Voltando aqui para o mapa, tem um bônus super bacana. Eu não sabia disso na minha época. Queria eu ter sabido disso na época que eu fiquei devendo. Isso lá atrás, em 2010. Existe hoje, dentro da lei, uma forma de você limpar o seu nome antes mesmo de você pagar as suas dívidas. Como, Ricardo? Isso é golpe? Fala a verdade. Não, não é golpe. Um grupo de pessoas conseguiu um liminar na justiça. Para quê? Para quem participar desse grupo não tem o seu nome, seu CPF, seus dados manejados por quem? Por aquelas empresas que eu coloquei lá atrás, lá no mapa. As empresas de crédito, o SPC, Serasa. Tá lembrado deles aqui? Eu vou fechar aqui para não ficar tudo aberto. Tá lembrado do SPC do Serasa? As empresas privadas? Eles são os birôs de crédito. Essas empresas privadas, elas precisariam, de acordo com a lei, da nossa autorização. Eu falei isso. Você não deu autorização para as empresas privadas. Ninguém de nós deu. Então, esse grupo conseguiu eliminar para que SPC, Serasa, Boa Vista, nenhum deles coloque seu nome negativado. Com isso, fazendo parte desse grupo, seu nome vai estar ali e vai te dar uma melhor condição ainda para você renegociar suas dívidas. Você dando com o nome limpo, você pode conseguir mais crédito. O sistema, você começa a ficar fora dele. O sistema começa a não mais te detectar. Você começa a fugir do monitoramento. Olha, você está começando a ficar acima do sistema. Ricardo, com base em qual lei? Na LGPD, no artigo 8. Está aqui, ó. O consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7 dessa lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Cadê o consentimento? Você já consentiu alguma coisa?
Tem certeza que não. E no Código de Defesa do Consumidor, onde está? Com base que foi dada essa liminar. No artigo 42 fala, na cobrança de débitos, que é o que os bancos fazem o tempo todo, o consumidor inadimplente, que não deu conta de pagar, não será exposto a ridículo. Colocar um nome no SPC, colocar um nome no Serasa, está expondo você o quê? A empresa chega lá, você chega lá para comprar uma coisa, vai lá, pega seu CPF, consulta, vai lá, aparece os créditos, os débitos que você não deu conta de pagar. Aí você está sendo exposto ao ridículo. Com base nisso, foi conseguido, esse grupo conseguiu essa liminar, e você pode fazer parte disso. Mas olha aqui, para você fazer parte desse grupo, existe toda uma sistemática aí que não é o objetivo dessa aula. Se você tem interesse em entender um pouco mais sobre isso, vai no meu Instagram, que é @oricardo.amaral, e manda no meu direct lá, sistema. Bateu a palavrinha sistema lá, eu vou entrar em contato com você e a gente vai poder te ajudar, tá bom? Então esse é o nosso bônus, nós unimos esse grupo e conseguimos essa liminar. Eu não vou conseguir uma liminar para você, eu já consegui. Você só vai fazer parte desse grupo. Tudo dentro da lei, tá bom? Essa foi a aula sobre o sistema. Entenda que o sistema está te monitorando. Entenda que você pode voltar muito mais rápido que 5 anos para o jogo. Entenda que seu nome pode ser limpo e que você vai estar por cima do sistema. Volta pro jogo. Sou Ricardo Amaral e essa foi a primeira aula. Tamo junto!